De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo a proposta de um novo Código Comercial. No estúdio conosco estão os professores do curso de Direito da Facisa, Jonábio Barbosa dos Santos e Gilbevan Caldas de Souza. Professor Gilbevan, começando esse bloco, a gente começa a perceber e quer questionar o seguinte: o maior problema enfrentado pelo setor é a burocracia para a criação de uma empresa. A proposta do novo código aponta mudanças para essa realidade? Na verdade, o código ele pouco trata em termos de facilitação vamos dizer assim, da regularização da empresa para além do que já existe hoje em termos de lei específica. Se nós pensarmos desde a criação do Código Civil em 2002 para os dias de hoje, nós tivemos alguma evolução em termos de simplificação e desburocratização para a abertura de empresa, com a criação de figuras como o microempreendedor individual, que simplifica, que até através da internet você consegue registrar-se como empreendedor individual, a simplificação da norma para o registro de empresa e que tem simplificado muito. Em termos práticos, a abertura da empresa é milhões de vezes mais simples do que o encerramento da empresa. O maior complicador hoje em direito comercial não está em abrir a empresa, mas viabilizá-la para que ela possa existir pelo tempo, que as pessoas que desejam explorar aquela atividade possam existir bem, gerando emprego, gerando riquezas na economia, e que ao final de um ciclo que os sócios entendam, que o próprio mercado entenda, ela possa ser encerrada com a maior, vamos dizer, praticidade possível, para evitar danos a terceiros e aos próprios sócios. Agora, o código, a proposta do novo código, da reforma, enfim, ela traz mudanças, avanços para esse processo de abertura de empresas? Não. Específico que eu tenha visto em termos de avanço do que já existe, eu não vislumbro. E de encerramento, também não? Nada além do que já existe. No contexto geral, em que medidas teremos simplificação de processos e de custos no contexto desse novo código? A proposta do código, quando trata de simplificação em termos de custo, ela repete uma disposição constitucional em que as empresas de pequeno porte e microempresas terão um tratamento diferenciado. Então, na verdade, eles não criam uma regra específica, um ordenamento para como ser feito essa simplificação. Mas mais vamos dizer assim, uma proposta para que os órgãos responsáveis, melhor dizendo, por esse registro da empresa, elas busquem a simplificação e um tratamento diferenciado, mas não ditam expressamente, a microempresa vai ter que ter um valor X máximo ou proporcional para o seu registro, para viabilizar o início de sua atividade. Não tem nada, uma determinação específica nesses termos. Agora, professor Jonábio, estão sendo realizadas audiências pelo país para contribuir com a proposta do novo código. Quais são as principais demandas dos empresários? As demandas dos empresários passam pela simplificação, a inserção no projeto de regras que simplifiquem a constituição de empresas, que reduzam o tempo, tanto no que diz respeito à constituição de empresas, quanto também a facilitação no encerramento dessas empresas, porque, por exemplo, dados de 2011 do próprio Departamento Nacional de Registro do Comércio de Empresas, no caso da Paraíba, por exemplo, algo em torno de 29,099% das empresas que são constituídas ou que foram constituídas naquele ano, elas foram fechadas. E o momento de encerrar as atividades, o momento de encerramento das atividades de um empresário é um momento muito difícil, porque ele vai precisar de um esforço talvez 3 vezes maior do que aquele que ele desprendeu para constituir a empresa. No Brasil, nós, segundo dados do Banco Mundial, nós já chegamos a ter um prazo médio de constituição de empresa de 152 dias. Né? Esse dado do Banco Mundial ele foi contestado, inclusive por alguns órgãos, a exemplo do próprio SEBRAE, né, que hoje divulga que que o prazo médio no Brasil é algo em torno de 30, 40 dias para que se constitua uma empresa. Só que aí nós temos aquilo que o professor Gilbevan colocava.
aquele espaço de tempo, aquele lapso temporal entre a constituição e o início das atividades da empresa. Então isso faz com que, muitas vezes, o custo que o empresário possui para iniciar o exercício da atividade econômica, ele seja muito grande e muitas vezes termina inviabilizando essas empresas. Além dessa questão, comércio eletrônico e também o disciplinamento das novas atividades empresariais, dos novos contratos e a reafirmação daquilo que está definido na Constituição, como a liberdade de iniciativa, a liberdade de competição e o cumprimento da função social, né, da empresa, que gera riquezas, que gera empregos, que contribui para o desenvolvimento econômico, né, e para a proteção ambiental, né, que são os 3 princípios, né, colocados no projeto de código, do novo Código Comercial, né, que são os 3 princípios básicos da atividade empresarial, da atividade comercial. O professor Gilbervan, agora nessa perspectiva a gente começa a perceber e a entender quais as necessidades, as demandas dos empresários, enfim, o que é apresentado também no código. A gente consegue chegar ao ponto, por exemplo, de entender que a legislação atual chega a ser um incentivo à informalidade ou à ilegalidade? Em termos de legislação comercial, eu não entendo que ela, da forma como está posta hoje, ela estimula a informalidade. O que estimula a informalidade é muito mais a legislação fiscal e tributária do que a legislação comercial em si. Porque a legislação comercial ela apenas vem regular a forma de constituição de empresa, a sua vida enquanto empresa e o seu encerramento, a grosso modo. Mas o que desestimula a formalização dessa atividade é exatamente que, na medida que você torna-se formal, você passa a existir formalmente para o mundo jurídico e aí passa a estar ao alcance mais fácil da longa-manos do Estado. E ao estar ao alcance da mão do Estado, você vai estar sujeito a uma pesada normatização fiscal que, por vezes, inviabiliza o negócio, principalmente para início de negócio. E aí, como o professor Benjonábio disse, com poucos meses até, a empresa acaba fechando. E com o novo código não tem mudanças nisso? Não tem mudança. Obviamente, acaba contribuindo para uma evasão fiscal. Ele também, né? De certa forma, se a gente percebe que hoje tem essa dificuldade, o novo código não vai trazer mudanças com isso, isso deve continuar acontecendo. Porque, na verdade, falando, Jonábio, o código, como disciplinador da atividade empresarial, ele poderia criar mais ferramentas e subsídios para proteger e incentivar o exercício da atividade empresarial, o empreendedorismo formal, mas ele se abstém disso. Cria princípios gerais, é importante que seja dito que esses princípios são postos e destacados e primando pela finalidade da empresa, o fim social da empresa, que isso já estava posto em outras normas, mas ele não trata de facilitar ou de criar, vamos dizer assim, elementos ou subsídios para a empresa se manter e até, por que não dizer, afrontar essa normatização fiscal ou creditícia que existe aí posta e que inviabilizam os negócios. Nós vamos fazer uma pausa e no próximo bloco a gente conversa sobre o novo código e as regras para o comércio eletrônico.